E aí, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a gente no canal da Arroba Produtiva pelo YouTube, você que acompanha a gente pelo Instagram também, espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, hoje a gente vai dar início a uma etapa um pouco diferente, onde a gente vai estar falando de nutrição de plantas, adubação, fertilidade do solo. Então, gente, o que eu vou buscar trazer aqui para vocês é quais são os nutrientes e por que a gente aduba, né? Você vai entender como é que esse nutriente vai funcionar dentro da sua planta. Eu não vou trazer aqui detalhamento desnecessário, mas quero agregar o máximo possível a você, amigo produtor, minha amiga produtora, para que você possa melhorar cada vez mais a forma para a qual você soluciona os problemas na sua plantação. Você vai entender como é que funciona o nitrogênio, como é que eu aplico o nitrogênio no meu plantio, como é que eu vou fornecer fósforo, cálcio, magnésio para minha planta. Então, gente, hoje vai ser um vídeo, um apanhado geral do que a gente vai abordar e depois a gente vai trazendo nitrogênio você fornece dessa forma, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enfim. Então hoje a gente vai falar rapidamente sobre o cenário geral do que é a nutrição de plantas, certo? Então vamos lá, segue a vinheta, editor, arrocha. Então, pessoal, seguindo aqui no nosso vídeo, olha só. O primeiro ponto que a gente deve entender é que são 17 os nutrientes que a planta precisa, que a gente chama de nutrientes essenciais. Os nutrientes, para serem considerados essenciais, são feitos diversos estudos, mas esses estudos procuram apontar o quê? Alguns critérios, são chamados de critérios de essencialidade. Quais são esses critérios de essencialidade, Ariel? De forma geral, para resumir bem aqui a coisa, a gente pode dizer que sem aquele nutriente a planta não vive, né? Ou seja, ou ela deixa de completar um ciclo, alguma reação dela, ou ela deixa de ter alguma constituição nas suas células, certo? Por exemplo, o boro, o cálcio, ou ele faz parte de alguma enzima, né, alguma proteína que a planta precisa muito para viver. Então, dessa forma, gente, nós temos aí o estabelecimento desse critério de essencialidade. Além disso, a gente também tem o estabelecimento desses 17 nutrientes. Mas, Ariel, tudo isso porém, o que a gente vai falar aqui ao longo dessa série que eu estou comentando com vocês diz respeito a uma pequena parte do que de fato compõe a planta. Por quê? 92% da matéria seca da planta é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. E Deus é generoso com a gente. Por quê? Carbono vem do ar, hidrogênio e oxigênio da água. Se a gente não estiver falando aqui de um sistema onde você tem irrigação, a sua água sai de graça, né? E o ar também é de graça. Então, dessa forma, a gente vai falar dos nutrientes minerais. Esses são os que a gente entra através de algum produto, algum adubo, né? Orgânico, adubo mineral, para que a gente possa completar a nutrição dessa planta, né? Então, a gente vai estar falando de 8%. Parece pouco, mas esses 8% fazem toda a diferença no final quando você vai colher o que você plantou, né? Ou seja, é o momento da colheita, é o momento onde você vai quantificar a produtividade. E é isso que a gente da Arroba Produtiva quer para você. Aumento de produtividade para que você tenha aumento de lucratividade, correto? Ariel, como é que são divididos esses nutrientes? Em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade. Os micronutrientes são os nutrientes que as plantas precisam em menores quantidades. Quais são esses elementos, Ariel? Os macronutrientes. Vamos lá.
nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Além disso, a gente vai ter também os micronutrientes, que vai ser o que? Ferro, manganês, cobre, boro, níquel, molibdênio e o cloro, correto? Então, dessa forma a gente compõe. Ao longo da série, eu vou estar falando aí um pouquinho para vocês sobre cada um desses nutrientes, quais são as estratégias para a gente usar eles. Por quê? Tem nutrientes que você precisa deixar um pouco mais próximo da planta, tem nutrientes que ele se mexe mais, se move mais na planta, se move mais ou menos no solo. Então, para tudo isso a gente vai ter estratégias específicas para entrar com esse nutriente. Por quê? Dessa forma a gente consegue melhorar o aproveitamento do adubo que você está colocando e, além disso, ajuda você a economizar. Porque se o nutriente está de fato completando a função dele, você vai estar aproveitando melhor ainda o dinheiro que você está aplicando no seu plantio. Pessoal, pensando aqui nas estratégias de adubação, nas estratégias de oferta desses nutrientes, a gente vai ver por que é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Vou frisar novamente. É importantíssimo fazer uma análise de solo. Porque, olha só, pense comigo. Eu estou chegando em um território desconhecido. Eu não sei se nesse território já tem alguém que ocupa, alguém que deixa de ocupar. Não sei se ele já é de alguém. Então é importante eu sondar esse território para que eu possa atribuir a minha melhor estratégia para ocupar ele. Da mesma forma é quando você vai começar a adubar, a plantar em um solo. Por quê? Sem saber o que tem lá, eu não tenho como saber o que eu preciso colocar. Então é uma matemática bem básica. O que é de fato a adubação? A adubação nada mais é do que a necessidade da sua cultura e o que já tem no seu solo. Ou seja, a ideia da adubação é justamente completar esse recipiente, né, essa caixa do solo, para que você possa oferecer para a planta os nutrientes corretos, nas quantidades corretas e na época correta também, e da forma correta, correto? Então a gente precisa estar tudo corretinho aqui, beleza? Então a gente vai seguindo, gente, falando um pouco mais sobre esses nutrientes, né? A gente já explicou que eles têm uma divisão, onde você tem macronutrientes e micronutrientes, só que as plantas, a depender da sua cultura, pode precisar mais ou menos de um determinado nutriente. Aqui pra gente da região norte, região do Pará, que tem se destacado aí no plantio de açaí, né? Lembrando que o açaí hoje é uma cultura do Brasil inteiro, mas que nós somos pioneiros nessa cultura. E além disso temos açaizais nativos. Com os açaizais nativos a gente acaba manejando e vendo a melhor possibilidade de atender essa demanda de mercado. Mas o açaí, pessoal, é uma planta muito exigente em boro. Na época da faculdade eu lembro que o professor comentou até mesmo sobre a possibilidade de o boro ser um macronutriente para o açaí. Ou seja, para a maioria das culturas, o boro acaba sendo um micronutriente, um nutriente demandado em baixíssimas quantidades. Porém, para uma determinada outra, para uma ou outra cultura, a gente vai ter o boro, por exemplo, sendo até sugerido como um macronutriente, ou seja, um nutriente demandado em alta quantidade, correto? Então, isso é só para frisar para vocês que as coisas não são muito engessadas. E por nós tratarmos de vidas, né, de plantas, nós teremos aí sempre alguma exceção à regra, tá bom, galera? E com isso a gente acabou estabelecendo um padrão geral do que seria a necessidade das culturas como um todo. E da maior para menor quantidade, a sequência dos macronutrientes é nitrogênio, potássio, logo em seguida vem o cálcio, magnésio, fósforo e enxofre, correto? Quando a gente passa
para os micronutrientes, a gente vai ter, por demanda decrescente, né, cloro, ferro, manganês, zinco, boro e, além disso, cobre, molibdênio e níquel, certo? Então, as culturas de uma forma geral têm esse padrão de consumo, porém, uma ou outra, como o caso do açaí que eu falei para vocês, vai fugir disso, correto? Então, gente, dessa forma a gente dá início a essa série, a essa playlist, que é como você vai encontrar aí no YouTube, falando sobre esses nutrientes, as estratégias para você utilizar ele. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria fazer um pedido para você. Siga o nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seu amigo agricultor, com a sua amiga agricultora, para que a gente possa espalhar cada vez mais boas informações e um conhecimento útil para que você possa estar aplicando a nível de campo, tá bom? Muito obrigado e a gente encerra por aqui. Valeu!